Prontos? Bate 9/4, dando sequência ao comentário a respeito, né, do tema de redação da aula 9. Discutimos os textos 1 e 2. Discutamos agora os textos 2, 3, 4 e 5. O texto 3, eu vou ler inteiro e faço comentário na sequência. Como detentor da maior parte da floresta amazônica e uma das maiores potências em biodiversidade, o Brasil tem um papel estratégico no combate às mudanças climáticas. Investimentos em energia renovável, proteção de floresta e práticas agrícolas sustentáveis podem posicionar o país como líder global em soluções ambientais. Esse é o texto. Bom, você tem duas opções em relação ao que fazer com ele: ignorá-lo ou aceitar que ele tem alguma coisa a contribuir com o seu projeto de texto. Em relação ao meu projeto de texto, se eu fosse fazer a redação sobre esse tema, seria o seguinte: eu ficaria muito atrelado a essa parte que diz assim: investimentos em energia renovável, proteção de florestas e práticas agrícolas sustentáveis. Eu grifaria práticas agrícolas sustentáveis. Por quê? Porque lendo a coletânea toda, eu sei que o meu concorrente não sabe de uma coisa: que o Brasil, apesar de todas as bênçãos, né, que os religiosos dizem serem suficientes bênçãos para afirmar que Deus deve ser brasileiro, nós temos muitos desafios em certas regiões do Brasil. Israel, que enfrenta uma aridez extrema, assim, condições climáticas muito difíceis de produzir, valendo-se de investimento em ciência, desenvolveu uma técnica chamada microgotejamento, que utiliza o mínimo de água necessário, o mínimo necessário para obter resultados. Então, não é preciso drenar grandes quantidades de água para a lavoura. Como é um processo minucioso, ele praticamente não tem perdas entre a fonte e o destino, e funciona de maneira ótima para a produção de frutas. Já é histórico parcerias no setor de produção de frutas que se valeram da tecnologia fornecida por Israel. Então, práticas agrícolas sustentáveis, a substituição de uma irrigação retrógrada, ultrapassada, tá? Irracional, baseada naquilo que se construiu como um discurso comum de que o Brasil é um país em que, em se plantando, tudo dá. É uma referência ao romance Triste Fim de Policarpo Quaresma, né, de Lima Barreto. Não é bem assim. O Brasil é um país em que, se plantando e se aplicando tecnologia, tudo dá. Aí é interessante. E veja uma construção que eu fiz, mas a construção não só pelas ideias, mas em termos de linguagem. Aí tem um ponto de partida muito interessante para vocês desenvolverem as ideias de vocês, tá? Bem, olha só que coisa legal. Eu peguei uma ideia da coletânea
que ela representa menos de 10% da sequência de fala que eu tive. E não é só isso, haveria muitas outras situações de colaboração em que se fez o seguinte: aumentou ou gerou até produtividade em terras, diminuindo o consumo de água, que, embora seja um recurso renovável, vai se tornando aos poucos, ou como gostam de dizer, paulatinamente, mais difícil de repor, mais custoso de devolver na forma de água potável. É uma realidade que nós enfrentamos hoje, a intoxicação de nossos corpos por microplásticos, principalmente no fígado. Algo que o professor de biologia fala, e eu sei porque eu me preparo para as meninas, né? Do mesmo modo que vocês se preparam para ter uma aula, o professor se prepara para poder oferecer aula. Então eu fui conversar, falei, né, para um colega professor de biologia. Eu falei, eu posso falar na minha aula que a contaminação por microplásticos impacta principalmente o fígado? Ele falou, pode dizer, porque é verdade. O que são microplásticos? São quebras do plástico que, não podendo se regenerar, ele vai se esfacelando em moléculas tão pequenininhas que passam pela nossa filtragem e afetam o nosso sistema funcional, o sistema dos nossos órgãos. Aí vem a parte dura da conversa com o professor de biologia. E aí? E o que vai acontecer? Ele diz, não sabemos ao certo. Isso nunca foi medido antes. Estamos medindo agora. Os meus avós morreram, alguns acima dos 90 anos, alguns dos 80, alguns dos 70, mas com o que nos é ofertado em termos de alimentação hoje, eu às vezes penso, cá com os meus botõezinhos de camisa, né, que pode ser que eu não chegue nem perto disso. Uma ideia para vocês refletirem. O texto 4 diz assim: apesar de avanços tecnológicos e acordos internacionais, quando se coloca apesar de alguma coisa, quer dizer, vem bucha por aí. O Brasil enfrenta desafios políticos e econômicos para implementar mudanças, conflitos entre interesses econômicos e ambientais, falta de fiscalização e dependência de combustíveis fósseis dificultam uma transição sustentável. Pronto, o texto 4 não é como um balaio em que tudo que tem no 1, no 2, no 3 vem e oferece. Então agora a gente pode discutir tudo junto. O agronegócio representa uma frente produtiva que tem baixa representatividade na economia brasileira. O setor, e olha, por favor, mentalizem isso como um mantra. O setor econômico que mais colabora com a economia é o setor de serviços. Serviços. Nós não somos uma república do adubo e do estrume. O agronegócio é importante? É.
Mas o que movimenta a nossa economia são serviços. Você tem mais de 70% do PIB brasileiro está associado a serviços. Só que é um setor que existe. E digo mais, é um setor extremamente importante, tendo em vista a ética do globalismo. Nos alimenta e alimenta o mundo que não produz, as nações que não produzem, no caso, o suficiente para se resguardarem ou resguardarem seus cidadãos da fome. Só que somos um país ainda em desenvolvimento. A forma de distribuição, a forma de transporte, as formas de cultivo ainda são danosas ao meio ambiente. Então, juntando tudo isso, eu vou deixar o texto 5 da coletânea só para vocês pegarem estatísticas e juntarem nesse raciocínio que, ao meu ver, é muito importante. Ok? Trabalhem, pensem e reflitam sobre o tema. Estarei aqui sempre para quem quiser marcar uma correção ou uma mentoria. Tá? Hoje é 1º de abril. Até o dia 20 de abril, eu não tenho mais nenhum horário disponível. Depois do feriado, se quiserem marcar, ou agendar ou reservar, podem. Tá? Mas a ideia é o seguinte: você que me acompanha, mesmo que só assistindo as aulas e corrigindo com o seu professor, com o irmão mais velho, com o seu pai, com a sua mãe, você faz parte de um time, o time Entre Linhas, tá? E como... eu vou falar do jeito que eu acho que tem que falar. Orgulhe-se disso. Esse é um projeto em que eu ganho alguma coisa, é claro que eu ganho. Eu vendo o meu tempo para fazer mentorias e correções. Porém, se eu não tivesse nenhuma mentoria ou nenhuma correção, ainda assim, eu não deixaria de postar as aulas. Né? Nós estamos na metade do curso e eu sigo postando as aulas normalmente. E elas vão ficar aqui, públicas. Os vídeos não são não listados, são públicos mesmo. A sociedade em que eu me desenvolvi quando eu era mais jovem me ofereceu muitas coisas boas. E eu acredito que dar uma aula que é muito parecida, se não até melhor do que a aula que eu daria num cursinho sobre redação, discussão de tema e debate, está aqui, gratuita para quem quiser ver. Está aqui para um professor jovem ver e ter uma referência. Não necessariamente replicar igual, mas tentar pensar um pouco no que é o meu eu autoral, no que é o eu autoral dele e aproveitar isso para aprender como tratar certas questões, o jeito de tratar, o timing, né? Lembrando que a cada 12 ou 20 minutos a gente tem uma quebra, que é a quebra que eu em breve darei para que vocês possam, enfim, né, relaxar a mente. Então, eu reafirmo, meu compromisso sempre foi aqui com o coletivo. Né? As correções e mentorias eu jamais poderia
oferecer para todos, porque eu não tenho esse tempo. Então a colocação de um valor é uma forma honesta. Eu sempre fui muito honesto com vocês, de dizer assim: olha, eu ofereço aula, você pode corrigir com o seu professor ou com uma pessoa da sua confiança e vai dar certo. E vai. Quer dizer, eu quis dizer que vai dar mais certo se for comigo? Momento algum. Momento algum. Pode ser que comigo seja melhor? Pode ser. Pode ser. Mas eu não sei te responder essa pergunta. E eu valorizo tanto a habilidade de dizer não sei quando não se sabe de algo. Vocês não fazem ideia. Então, encerramos por aqui. Leiam as estatísticas do texto 5. Produzam redação. E eu espero que vocês sintam que estão evoluindo. Em outras circunstâncias, quando eu fiz algo semelhante ao que eu estou fazendo aqui, há uma concentração grande perto do Enem, perto dos vestibulares, da busca por mentorias, como se fosse uma coisa assim: eu não, né, vai ficar pesado eu pagar agora, mas se eu economizar toda semana, lá no final eu corro atrás do prejuízo. Eu não sei te dizer se isso funciona ou não. Funcionou algumas vezes, não funcionou na maior parte das vezes. Tá? Alguns dos meus alunos de mentoria foram pessoas que honestamente me disseram: eu não tenho condição de arcar com o valor. E eu os aceitei mesmo assim, mediante algumas perguntas-chave. Certo? Perguntas-chave. Não para verificar se teriam condição ou não, não é isso. Mas se valeria o meu investimento e do meu tempo. Que foi o tema da aula 8, que vocês devem desenvolver. Se você está seguindo as aulas e está fazendo as redações, por favor, encontre alguém que as corrija para você. Eu não dou conta do recado inteiro. Aliás, alguns alunos me procuraram, eu falei: olha, eu não dou conta, não tenho como. Aí a pergunta vem: mas e se você indicasse alguém? Eu falei: então me dá um tempo. Entrei em contato com colegas confiáveis, apresentei a proposta e falei: você acha que dá conta de atender? Então passei o contato e falei: você negocia, né, o seu serviço. O meu eu já negociei com os meus alunos. Então, se você quer uma correção de meia hora, R$25. Se você quer uma mentoria de 1 hora, R$50. É simples. Tá? Mas não se sinta mal por não poder ter acesso a isso. Tá? Se eu tivesse, né, como chama aquele negocinho do Harry Potter, que a personagem Hermione usa para fazer várias coisas ao mesmo tempo? Gira-tempo. Se eu tivesse um gira-tempo, eu faria. Como eu disse, o projeto Entre Linhas é um projeto que emblematiza a minha retribuição à sociedade de tudo que a sociedade me deu de bom. A aula que vocês tiveram, as 4 partes apresentadas, é exatamente a aula que eu daria em um cursinho de altíssimo nível. Tá? Então é isso, meus caros. Meus caros e caras, espero tê-los ajudado. Espero que tenha, né, atendido as expectativas. E peço, não se esqueçam do desafio. O prêmio vai ser
um dos meus livros. Aí, professor, você vai dar um livro? Autografado, ai. É um prêmio justo, não é? Você me passa seu endereço e eu envio o livro a você. Ok? Então, forte abraço e que venha a aula 10.